Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo Hackman, dando continuação à aula de espelhos esféricos, né? Hoje nós vamos falar da formação de imagens, que é a parte mais importante de espelhos esféricos, analisar a natureza, analisar a característica de cada imagem em si, para dois tipos de espelho, que é o côncavo e o convexo. As aulas são 11 e 12, da página 274, beleza? Vamos lá, primeiro vamos lembrar da aula anterior, que é a aula 9 e 10. Então, temos aí os famosos raios notáveis, quais são 4, né? Nós vamos destacar aqui. Aquele que incide paralelo e passa pelo foco, o que incide no foco e reflete-se de forma paralela, o que passa pelo centro de curvatura e reflete pelo mesmo caminho, e o que incide no vértice e reflete com o mesmo ângulo de reflexão. A formação de imagem, espelhos esféricos, nós vamos começar pelo espelho côncavo, que tem mais situações. A primeira situação que nós vamos ver é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Lembrando que C, F e B são os pontos principais de um espelho côncavo e convexo, beleza? Então vamos lá, antes do centro de curvatura, incide um raio paralelo, o primeiro raio notável que a gente estudou, reflete-se passando pelo foco, e o segundo raio notável é aquele que incide passando pelo foco e reflete de forma paralela. Então, onde vai estar a imagem vai estar aqui entre o centro de curvatura e o foco, e ela vai ser menor. Então, a natureza da imagem ela é real, invertida, menor, está entre o centro de curvatura e o foco. Ok? Segunda posição nós vamos estudar no espelho côncavo, é aquele que está no centro de curvatura. Incidiu paralelo, passou pelo foco. Incidiu passando pelo foco, reflete-se de forma paralela. Onde que está a imagem? Está na mesma posição, entretanto está invertida. Então essa imagem ela é real, ela é invertida, ela é do mesmo tamanho e ela está sob C, correto? Então, aproximando mais um pouco o objeto do espelho, nós vamos pegar o objeto quando está entre o centro de curvatura e foco. Então, ele incide paralelo, o primeiro raio notável, refletiu-se passando pelo foco. E agora, mudando um pouco o raio notável, vamos pegar o quarto raio notável que estudamos na aula anterior, aquele que incide no vértice do espelho. Reflete-se com o mesmo ângulo, eles vão se encontrar lá na frente, e essa imagem ela é real, invertida. Nesse caso, ela é maior do que o objeto. E aonde que ela forma? Ela forma mais distante do espelho, atrás do centro de curvatura. Aproximando um pouco mais esse objeto, vamos pegar aqui o objeto quando ele está no foco, justamente em cima do foco. Vamos pegar o raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco, e o raio que incide no vértice. Lembrando que esse ângulo de cima, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe que vão ser duas retas paralelas. E duas retas paralelas não se encontram nem seu prolongamento. Por isso, esse tipo de imagem é conhecida como imagem imprópria, ou seja, não há formação de imagem nítida para esse caso. Agora, aproximando mais um pouco, que é o maior uso desse espelho, é aquele que é usado para ampliar a imagem e ficar direita. Vamos demonstrar isso, que é esse conceito que acabamos de falar. Pegou o primeiro raio notável, que incidiu paralelo, passou pelo foco, certo? O quarto raio notável, eles não vão se encontrar, esses raios notáveis, certo? Vão cada vez mais distanciar, entretanto, os seus prolongamentos vão se encontrar. E na onde que esse encontro, que é a formação desse tipo de imagem. Essa imagem, ela é o que? Virtual, direita, maior, e ela é formada atrás do espelho côncavo, beleza? Vamos lá então para o espelho convexo. A formação de imagem no espelho convexo é apenas um caso. Esse caso nós vamos estudar aqui nessa projeção. Então está aqui o objeto em frente ao espelho convexo e incide um raio, incide um paralelo. Observe que o foco não fica do lado da parte refletora, fica do lado da parte fosca. Por isso que ele vai divergir o raio de luz para o seu prolongamento passar pelo foco. E aí o quarto raio notável que a gente estudou, no caso nós vamos pegar o segundo raio notável aqui para esse espelho, aquele que incide no vértice e reflete-se com o mesmo ângulo, incidência e reflexão. Prolongando esse raio notável, nós vamos ter o encontro das duas retas tracejadas. E é justamente aqui que forma essa imagem.
E só tem esse tipo de imagem. A imagem no espelho convexo, ela sempre vai ser virtual, direita e menor. Não tem outro tipo de imagem, ok? Então observe o seguinte, pessoal. O que a gente verificou aqui? Algumas regularidades. Primeiro, toda imagem real ela é invertida e forma-se na frente do espelho. E toda imagem virtual é direita e forma-se atrás do espelho, na parte fusca, ok? Vamos lá para aplicações dos exercícios em classe. O primeiro exercício aborda justamente a formação de imagem no espelho côncavo. Então pare aí um pouquinho o vídeo, leia a questão com bastante atenção para a gente ganhar um pouquinho de tempo nesse vídeo. Então observe o seguinte, o que ele quer? Primeiro, ele quer verificar como que é a imagem formada por esse espelho côncavo quando você coloca o objeto AB a essa distância do espelho. Observe que ele está atrás antes de chegar no centro de curvatura. Vamos pegar dois raios notáveis aqui, ó. Vou pegar sempre esse, o incídio paralelo passou pelo foco. E o segundo raio notável é aquele que passa pelo foco e reflete-se de forma paralela. São os dois mais diretos, né, para a gente pensar. E onde que está a imagem dele? A imagem está aqui. Este tipo de imagem, observe que ela fica de cabeça para baixo, correto? Lembrando dos conceitos para a gente responder o restante da questão. Então, o restante da questão pergunta, qual que é a natureza da imagem? Se ela é real ou virtual? Esse tipo de imagem ela é sempre real, correto? Quanto ao tamanho da imagem, é maior ou menor? O que foi observado? Essa imagem foi menor do que o objeto. Qual a localização da imagem em relação ao espelho? Volta lá um pouquinho o vídeo, vocês vão verificar que ela vai formar entre o centro de curvatura e o foco. É importante que vocês façam o tracejado direitinho, usando dois raios notáveis pelo menos. A imagem direita ou invertida? Toda imagem real ela é invertida conforme destacado na questão anterior. Daí pergunta, por qual que é a razão de Daniel não ter feito uma boa escolha, né? Foi correta essa escolha, né, do Daniel? A resposta é não, né? Imagens reais e invertidas não são adequadas para que o observador possa vigiar o objeto atrás de si. Então as imagens podem ser de cabeça para baixo, fica muito ruim, né? Para que Daniel perceba este tipo de formação de imagem, beleza? Vamos para a segunda questão então. Já na segunda questão, nos traz um outro espelho côncavo e o objeto está entre o foco e o vértice, certo? E para você verificar a natureza dessa imagem e como que é a formação dessa imagem. Então, novamente, vou pegar dois raios notáveis, pegando que incide paralelo passa pelo foco, e o segundo raio notável pego aqui vai ser aquele que incide no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Se nós prolongarmos esses raios de luz, uma vez que eles não vão formar nessa região que é a parte refletora do espelho, prolongando os dois, nós vamos ter esse tipo de imagem aqui, ó, atrás do espelho, correto? Então essa imagem apresenta a natureza o que? Virtual. É o que? Ela é direita em relação ao objeto e as dimensões são maiores. Então quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem sempre vai ser maior e direita e virtual para o espelho côncavo. Então, pessoal, a questão 3 e 4 é a respeito de espelhos convexos. Então, pare o enunciado, pare o vídeo um pouquinho, leia com atenção o exercício para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, sempre pare o vídeo, sempre que for necessário, leia a questão para compreender melhor a resolução. Como que eu vou completar, né? Porque a letra A, B, o que está pedindo, né? É a respeito de espelho convexo. Está perguntando se a imagem é maior ou menor na letra A. Essa imagem no espelho convexo sempre vai ser menor. Letra B, está perguntando se essa é direita ou invertida. No espelho convexo sempre é direita, lembrando da parte conceitual. A imagem do rosto de Mariana é real ou virtual? Toda imagem direita ela é virtual, correto? E na letra D, pede para a gente fazer o esquema sobre a formação de imagem em um determinado objeto. Vamos considerar esse objeto, essa setinha aqui, a uma determinada distância desse espelho convexo. Incide um raio, lembrando que eu tenho que pegar pelo menos dois raios notáveis, né? Vamos pegar o primeiro aqui, sempre ele, incide-se paralelo, reflete-se de forma divergindo e o seu prolongamento passa pelo foco. Outro raio notável que a gente pode pegar é aquele que passaria pelo foco e reflete-se de forma paralela. O prolongamento desse vai nos dar a formação da imagem, onde que vai ser a localização da formação da imagem, que é justamente nesse ponto.
Então essa imagem ela é menor, direita e virtual, conforme as perguntas da letra A, das letras A, B e C. Ok? Dando continuação aí no exercício 3, temos o exercício 4, que são as mesmas perguntas. Porém, pede para a gente aproximar um pouco mais o objeto do espelho e verificar o que acontece. Novamente, pegando dois raios notáveis. O primeiro incide paralelo, passa pelo foco, o seu prolongamento, porque é o espelho convexo. E aquele que incidiria pelo foco, reflete-se de forma paralela. O prolongamento desse, não está a formação da imagem nesse ponto, está aqui a imagem próxima, seria um pouquinho mais para a direita. Agora, o que vem a ser a questão? Natureza, ela é virtual, a localização é entre o vértice e o foco, atrás do espelho, as dimensões menores, e a orientação do objeto, ela é direita. Então, tanto faz no exercício 3 ou 4, se está mais próximo ou mais distante do espelho convexo, a imagem sempre vai ser virtual, menor e direita. Ok? Voltando novamente, continuando agora, uma aplicação prática desse espelho convexo é a utilização nos retrovisores de carro. Lembrando, pare um pouco o enunciado, leia com bastante atenção e verifique o que está pedindo. Eu já vou direto para a resposta. Na letra A está mostrando alguns dizeres aí no retrovisor e pergunta: qual seria uma tradução possível para essa frase em português? Está falando que o objeto aparenta estar mais próximo, ok? Então, objetos no espelho estão mais próximos do que aparece ou do que aparentam, ok? E aí, em cima desse conceito de espelhos, a gente vai redigir um texto, é para você redigir um texto relacionando a esse determinado alerta, né? O que a gente tem que levar em consideração? Que o nosso cérebro analisa um espelho com uma imagem como se fosse do mesmo tamanho, porque é pela ótica do espelho plano. Você tem que discutir que esse tipo de espelho é um espelho convexo. É um espelho que apresenta estar mais distante os objetos. Por quê? Apresenta menores dimensões desses objetos. Então, trazendo algumas questões extras sobre espelhos esféricos, nós vamos primeiro discutir essas alternativas. Primeiro, assinala a alternativa correta. Letra A. Um espelho convexo produz apenas imagens reais, contrário, apenas imagens virtuais. Letra B. Um espelho plano pode produzir imagens reais. Não, somente imagens virtuais. A diferença do espelho convexo é que ele forma imagens sempre do mesmo tamanho. Letra C. Um espelho convexo pode produzir imagens maiores. Não, sempre menores. Letra D. Um espelho côncavo pode produzir imagens virtuais. Isso é verdadeiro quando a gente coloca o objeto entre o foco e o vértice do espelho ou entre o foco e o próprio espelho, ok? A segunda questão extra fala sobre espelhos esféricos também e pergunta qual que é o tipo de imagem. Então, analisando todas as afirmações, só pode ser a letra E, que toda imagem no espelho convexo sempre é direita e virtual. A terceira questão extra, na nossa aula, vem justamente falando sobre espelhos côncavos. E fala o seguinte: a mãe e filhas visitam a casa dos espelhos de um parque de diversões. Ambos se aproximam de um grande espelho esférico côncavo. O espelho está fixo no piso de tal forma que o ponto focal F e o centro de curvatura C do espelho fica rigorosamente no nível do chão. A criança para em pé entre o ponto focal do espelho e o vértice do mesmo. A mãe pergunta à filha como ela está se vendo e ela responde, logicamente de forma coerente. Então, lembrando, se você está localizado, se tem um objeto entre o foco e o vértice do espelho, essa imagem formada só pode ser o quê? Ela pode ser só maior e virtual. Estou me vendo maior e em pé, ok? Assim terminamos a aula referente a espelhos esféricos. Tenha uma excelente semana e bons estudos a todos.